Um episódio recente gerou indignação na cidade de Itajaí. Cartazes comemorativos ao aniversário do líder nazista Adolf Hitler foram colados em um poste na frente da Igreja Matriz. O acontecimento traz à tona a ação do movimento neonazista no Brasil e no mundo, que prossegue divulgando seus ideais baseados na intolerância e na discriminação contra negros, homossexuais, estrangeiros e todos os grupos que não se enquadram no que chamam de raça pura ariana. Olá, o Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale, e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Oi, André. Oi, Lisa, uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM, aqui nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil, pelo Twitter, @Viva Voz Univale, a página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, e também o e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Francisco Brown Neto, conhecido professor Chico Brown, dos cursos de História e de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite, Lisa, André, né? E os ouvintes e espectadores da TV Univale, né? Uma boa tarde, uma boa noite, né? E vamos conversar um pouquinho então. Pois é, vamos puxar esse episódio então, né? Como é que você analisa esse fato aí? Quer dizer, aparecer em praça pública cartazes que comemoram o aniversário de Hitler. Assusta, né? Porque a representação da figura de Hitler, da figura do nazismo, do nazifascismo, né? No caso, Alemanha e Itália, isso nos assusta um pouco pelo caráter autoritário e parafraseando aqui um documentário, pela essa arquitetura da destruição, né, que o nazismo produziu, né, entre os anos 30 e 40, então isso assusta e chama atenção, né, até pela postura autoritária do nazifascismo, né, que é o que preocupa mais, já visto que nós vivemos num Estado democrático, né, e que muitas vezes esses movimentos que têm um cunho autoritário acabam se utilizando da ferramenta democrática para expor uma visão autoritária de mundo, né? A liberdade de expressão, por exemplo. Exatamente, porque a forma como foi colocado o cartaz, né, preocupa, porque chama atenção para uma imagem de um herói, mas um herói que, né, instigou a repressão, que instigou a censura, que, enfim, né, usou métodos de extermínio. Então isso assusta e preocupa também, né? Esses grupos são algo muito comum ainda ao redor do mundo? Assim, se a gente for situar até historicamente, a década de 90, ela faz emergir, né, esses movimentos são específicos da década de 90 e, em partes, até por conta do aparecimento do neoliberalismo nos anos 90, que vai mexer exatamente com boa parte da classe média na Europa, por exemplo, né, que você tem as perdas trabalhistas, toda essa questão hoje que se fala em austeridade fiscal, por exemplo, e até a implementação da União Europeia, ela favorece o aparecimento, ou melhor, o ressurgimento de movimentos desse tipo, né? Principalmente com uma postura xenofóbica, né? Então a xenofobia aí ela aparece porque quando da criação da União Europeia você tem a possibilidade agora de circular na Europa, quer dizer, você sai da Alemanha e pode trabalhar na França ou vice-versa. Então isso cria uma questão que é a emergência de movimentos xenofóbicos como o neonazismo, né? E principalmente racialistas, né? Então não só em relação ao europeu em si, mas exatamente também ao estrangeiro que chegava na Europa nos anos 90, latino-americanos, africanos, asiáticos. Então você tem aí a presença dessas questões, né? Que recentemente nós observamos isso no futebol. Hoje a política da FIFA, não ao racismo, por exemplo, né? Por quê? Porque isso acontece, porque esses movimentos na Europa eles ganham uma dimensão. Já tivemos a catástrofe em 2011, se não me falha a memória, né? Que foi o ataque na Noruega aos jovens do Partido Trabalhista Norueguês, né? Um ato de terror, inclusive, de um jovem que defende esse tipo de postura. Pois é, o que me preocupa bastante é exatamente o envolvimento de jovens, né? Exatamente. E puxando aqui ainda uma outra informação, você tinha falado em anos 90 e por conta de toda essa situação econômica na Europa e tudo mais. Agora, do ponto de vista da estética cultural, o neonazismo acabou vinculado ao movimento punk, né?
E aí, se a gente for ver por aí, do ponto de vista estético, acaba atraindo e acaba sendo divertido, né? Interessante você quebrar tudo. E eu não sei se até que ponto isso ainda contamina os jovens atuais, né, professor? Até pelo seguinte, né, o movimento punk ele surge na década de 70, né, especificamente assim, na Inglaterra e Estados Unidos. Na Inglaterra ligado aos movimentos sindicais, inclusive eles recuperam o anarquismo enquanto proposta política, isso também é um aspecto interessante. E nos anos 90 nós observamos a ascensão daí do movimento também chamado skinhead, né, que aqui no Brasil vão ficar conhecidos como carecas, né, que fazem uma coisa absurda em São Paulo, que é perseguir nordestinos, né, por exemplo. Então em São Paulo teve essa questão. Então você tem de um lado, né, o movimento anti-burguês, anti-autoritário, que é a postura do movimento punk via anarquismo, e do outro você tem, por exemplo, skinheads trazendo essa questão, né, do autoritarismo, do neonazismo, né? Então você tem esse choque aí também, né? E muitas vezes pregando, né, uma ideia de sociedade única, de ideia de nação única, o que vem, né, de encontro a uma postura intolerante, né, claro, antidemocrática e anti também multiétnica, né? A ideia da diversidade aí passa bem longe, né? Então isso é outro aspecto que preocupa, né? Professor, muitas dessas pessoas que participam desses grupos hoje, o senhor acha que elas têm noção do que realmente, da dimensão que foi o nazismo, o fascismo, ali na metade do século passado, enfim? Eu, né, observando assim, da maneira como eles colocam, eu não sei se eles têm a dimensão disso, na realidade, né? Em termos de leitura, em termos, se tem uma leitura de um ponto de vista. Mas o conhecimento, muitas vezes, do contexto desse processo fica em segundo plano, provavelmente. A gente consegue perceber que não há uma leitura dos dois lados do processo, né? Então, você tem uma posição, muitas vezes, unilateral, né? Do que foi esse movimento, né? E aí entra aquela discussão de um movimento conspiratório contra o nazismo, contra Hitler, né? Por parte dos aliados. Então entra essa questão também. Mas você tem exatamente nesse processo, né, uma leitura muito unilateral, assim. Falta entender esse contexto, né? Talvez essa juventude compre apenas o marketing da ideologia, né? E fique apenas na superfície. Por isso, acho que a pergunta do André é bem importante. Agora, na sua opinião, por que a figura de Hitler ainda atrai a atenção de jovens, especialmente, né? De pessoas que estão aí se movimentando ao redor do mundo? Talvez por ele representar uma figura midiática, né? Ele se faz na década de 30 e 40 a partir de uma figura midiática, ou seja, ele foi constituído, né, enquanto instrumento da comunicação de massa, né? Quer dizer, o uso do cinema, o uso do rádio, desses veículos que são veículos novos no período, né? Assim, com uma trajetória aí na época de 40 anos de uso, e ele se apropria desses instrumentos para fazer uma coisa que é propaganda política do Estado, né? Então, desde das técnicas do uso de outdoor, né, que vai se utilizar na Alemanha nesse período para fazer propaganda do Estado. Então, me parece que esse uso midiático da imagem, da construção da imagem dele enquanto um líder que viria a trazer uma redenção da nação alemã, por exemplo, me parece que isso ficou, de alguma maneira, né, na memória e de vez em quando ele reaparece, assim, né, emerge como uma possibilidade. Então, né. E qual foi a trajetória de Hitler até a chegada ao poder? Acho que a gente podia tentar entender, então, aí, através dos seus conhecimentos, como é que se construiu essa imagem, essa figura, né, do Hitler. E é interessante porque, para começo de conversa, ele é austríaco, né? Então ele nasceu ainda no Império Austro-Húngaro, né? Ele foi cabo do exército na época do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, né?
com o fim da Primeira Guerra Mundial e as sanções que a Alemanha recebe no Tratado de Versalhes, né, por exemplo, divide o Império Austro-Húngaro em Áustria e Hungria, né? O Império Alemão perde parte do seu território, se torna uma república a partir de 1919, que é a chamada República de Weimar, e ela vai até a ascensão de Hitler ao poder, né? Daí ela chega ao fim ali em 1933, e você tem esse processo estabelecido na Alemanha. Então Hitler, na sua juventude, por exemplo, ele vai para Viena, né? Ele tenta se estabelecer como artista, ele tenta entrar na Escola de Belas Artes de Viena, ele é reprovado lá, né? Então, até esse uso estético a construção da imagem dele é muito essa preocupação de Hitler em se tornar um artista, né? Quer dizer, os discursos dele eram dirigidos como uma peça teatral, né? E vai ser adaptado ao cinema, né? Como uma espécie de espetáculo. Então, a partir daí, ele tem essa tendência aí, né? De tentar buscar a arte. Então, ele vai, né, usar esses elementos estéticos, ele procura, a partir da arte, compor a sua política. Inclusive a partir de Wagner. O sonho de Hitler era escrever uma ópera, por exemplo. Ele queria escrever uma ópera que viesse superar as óperas de Wagner, né? E ele vai beber muito da política aí também. Porque, por exemplo, o Richard Wagner é um compositor que defendia o antissemitismo, né, que é o antijudaísmo, que não é uma novidade na Europa, não é um elemento do nazifascismo. Mas o nazifascismo, o nazismo na Alemanha, ele se apropria desse elemento, né, que já é um elemento que vinha do século XIX. Tem o caso Dreyfus na França, né, que envolveu um escândalo de traição, onde o Dreyfus ele foi expulso do exército francês, ficou preso aqui no Suriname, na Ilha do Diabo. Então você já tem essas passagens, onde intelectuais como Victor Hugo, né, faz uma campanha contra a prisão de Dreyfus, que foi uma prisão por questões étnicas e não por questões morais ou éticas, né? Então já havia esse embate na Europa do século XIX. Então, não Hitler, é a criação do nazismo. Não é uma criação do nazismo, mas ele se apropria disso e transforma isso em política do Estado. Então essa é a diferença na década de 30. Porque ela deixa de ser um debate entre os intelectuais para se tornar uma política estatal. Quer dizer, o antissemitismo se transformou numa política estatal, né? Então... Bacana. Pois é, professor. E ainda seguindo um pouco para a gente compreender, então, essa trajetória de Hitler, vamos falar um pouquinho, então, da consolidação do partido nazista, né? Como se construiu esse partido que acabou realmente atraindo multidões, às vezes pelo medo, às vezes pelo fascínio da mídia, né? Ele nasce como Partido Nacional Socialista, mas a postura do nazifascismo é antissocialista, mas ele nasce com essa nomenclatura, né? E ele vai ter apoio na Alemanha, né, de setores da burguesia industrial alemã, da burguesia financeira também. Então, quando ele ganha esse apoio, né, ele vai ter recursos para alavancar o partido. Ainda que, né, nas eleições, por exemplo, de 1932, ele concorre às eleições presidenciais e ele perde. Ele perde para Hindenburg. E nesse momento, então, o que acontece? Ele consegue, o Partido Nacional Socialista consegue fazer a maioria do parlamento alemão. Então, o que acontece? Hindenburg ele fica em 1933 sem condições de governar, porque qualquer lei que ele tentasse aprovar, qualquer indicação dele para primeiro-ministro, por exemplo, era reprovado. Não se conseguia aprovar porque a maioria era do Partido Nacional Socialista. E isso foi utilizado por Hitler como uma estratégia para ele ascender ao poder. Por quê? Porque em 1933 o Hindenburg chama Hitler e eles fazem um acordo, ele vai nomear Hitler chanceler da Alemanha, que é primeiro-ministro. Então, nesse momento, ele ascende ao poder. Por quê? Porque o parlamento daí aprova porque a maioria era do Partido Nacional Socialista. Então, ele usa essas estratégias para chegar ao poder. Aliás, né, Hitler é elogiado por vários grupos intelectuais até hoje por suas estratégias políticas. Mas sobre isso a gente poderia conversar depois do intervalo, pode ser, certo, professor? Pode. A gente já volta conversando com o professor Chico Brown sobre história e, na verdade, sobre nazismo e neonazismo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Já estamos de volta. Hoje nosso convidado é o professor Chico Braun, dos cursos de História e Relações Internacionais. Professor, continuando a falar um pouquinho do nazismo, os nazistas eles pregavam a superioridade racial, né? Qual que era o propósito disso? Qual que era a finalidade? O nazismo ele vai usar esse artifício, né? Que é a discussão do racialismo, do racismo científico, né? E a ideia deles era fundar uma pureza racial, ou seja, né, o grupo étnico escolhido na Alemanha como, entre aspas, o alemão original, era o ariano, né, o chamado arianismo. Então eles elegem, né, o Hitler vai eleger o ariano como o alemão original, né, e aí ele vai trazer toda uma ideia de uma cultura nórdica, de uma herança nórdica no arianismo, e que esse seria a origem dos alemães, ligando inclusive com uma lógica celestial e etc. Então havia uma origem divina, né, no arianismo. E todos os outros grupos étnicos, principalmente os judeus, eles ficam fora desse processo, né? Então, assim, nós temos a discussão porque os judeus foram perseguidos massivamente, mas outros grupos étnicos também na Alemanha foram perseguidos, né? E aí você tem desde ciganos, a homossexuais, então todos os grupos minoritários foram perseguidos, né? Então esse processo também não é uma invenção do nazismo. Cientificamente, o racismo científico ele se estabelece no século XIX, né? Onde você tem, por exemplo, o sobrinho de Charles Darwin, Francis Galton, ele cria um conceito chamado que é o conceito de eugenia. E isso não é um preceito só da Alemanha, isso circulou pela Europa, isso foi muito popular na América do Norte, isso chega à América do Sul também, isso chega ao Brasil, essa discussão. E a eugenia, ela significa, né, a boa origem. Tá? O eu no latim é boa genia, boa gene, né, a boa origem, a boa família. Então, qual era a ideia? A ideia era promover a purificação racial, né, através dessas técnicas. Então isso vai ser muito popular, por exemplo, na medicina legal, né? Então isso perpassa a formação médica no século XIX. E isso na Alemanha vai ter uma força bastante grande, mas não só na Alemanha como na Europa também. E no século XIX, por exemplo, essas teorias raciais vão ser utilizadas por quê? Porque países como a Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica estão tomando posse do continente africano. E aí essas teorias raciais vão justificar cientificamente a invasão desses espaços, para dizer nós somos superiores, né, nós somos civilizados, nós estamos levando a civilização para o continente africano, ponto, né? E lá eles são o quê? Lá eles não têm o modelo da nossa civilização, eles não têm indústria, eles não têm universidade, né? Vão usar esse tipo de argumento para dizer o quê? Eles são inferiores, eles podem ser dominados. Então esse discurso já é presente no final do século XIX. Então o que acontece no nazismo? Ele vai se apropriar desses discursos intelectuais, inclusive, para justificar uma prática, né? Para dizer que na Alemanha, né, alemães, ciganos, afrodescendentes são o quê? São inferiores e por isso podem ser eliminados. Então vão usar esse critério também, por exemplo, na Alemanha, para justificar os projetos de eutanásia, por exemplo, né? Então projetos de eutanásia para eliminar doentes mentais, os chamados doentes mentais. Isso tem filme publicitário na Alemanha nessa época, justificando a eliminação desses grupos. Então vão usar isso para perseguir e tentar eliminar quem? Os judeus também, que é o dito a solução final. A solução final seria o extermínio de todos os judeus da Europa. Era o projeto, né? E aí você cria campos de extermínio. Quer dizer, não são criados nesse período. Os campos de extermínio ou os campos de concentração foram usados, por exemplo, na Namíbia, entre o final do século XIX e início do século XX, porque a Namíbia, no sul da África, era uma colônia alemã, né? E que a Alemanha perde essa colônia depois com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas lá foram criados campos de concentração, por exemplo, né? Então esse processo, né, é um debate intelectual, o racismo científico, e que é uma pseudociência, né?
E que ela, no século XIX, ela era um debate intelectual, era um debate do campo científico, do campo muito popular no campo médico, e que com a ascensão de Hitler na Alemanha, ela ganha corpo de discurso estatal. Né? Lógico que é o argumento perfeito para as ações Exatamente. que ele pretendia. Que ele pretendia. Eu queria tentar voltar aqui para o nosso episódio aqui, os cartazes colados na Igreja Matriz e tal. Aconteceu também que por cima desses cartazes, você deve ter visto, professor, um estudante, tem até o nome dele, está publicado na mídia, que é o Ian Guilherme Merlo, não sei se é Melo, mas enfim, tirei lá do Santa, colou cartazes por cima com a imagem de Stalin, dando a impressão que o Stalin estava dando um soco no Hitler. E de uma certa maneira isso acaba gerando uma analogia de contexto histórico. Eu queria que você comentasse esse fato. A imagem de Stalin ali é porque a Alemanha começa a perder a Segunda Guerra Mundial quando ela invade a União Soviética. Né? E o projeto da Alemanha era fazer da União Soviética, por exemplo, um grande campo de trabalho forçado, de trabalho escravo, literalmente. Né? A invasão alemã lá gerou 20 milhões de mortos. Né? Então a Alemanha invade em 41. Né? E é o momento que Stalin vai entrar na guerra. Só que com o tempo, o que acontece? Né? Os soviéticos conseguem ir expulsando os alemães da União Soviética. E aí, nesse interim, então, a União Soviética faz o quê? Conforme vai expulsando os alemães, ela vai também entrando na Europa Oriental ou Leste Europeu. Então, por exemplo, quem liberta a Polônia na Segunda Guerra Mundial são as tropas de Stalin. Né? Mas que às vezes na mídia isso fica pouco compreendido, parece que é Estados Unidos que está libertando tudo, mas não é. O leste europeu é a União Soviética, então o campo de concentração de Auschwitz, quem chega por primeiro lá são as tropas da União Soviética. E assim eles vão até chegarem a Berlim. Então o exército que chega a Berlim e de fato derrota Hitler é a União Soviética, são as tropas de Stalin. Por isso o cartaz traz essa, né? É uma resposta. Uma resposta bacana. Né? O professor Hitler, ele é conhecido pela oratória, enfim, uma boa oratória, apesar de não usar para fins, digamos, benéficos, mas muito da chegada do auge do nazismo se deu por ele. Se fosse outra pessoa no lugar dele, o nazismo teria chegado ao ponto que chegou ou não? É difícil precisar assim, né? Poderia ter um efeito menor, vamos dizer assim, ou até mesmo um efeito maior, né? Porque poderia ter alguém com uma capacidade maior, né? Talvez até mesmo intelectual e de discernimento maior, porque no final das contas se percebe que Hitler tinha um poder de convencimento, mas não tinha vamos dizer assim, um arcabouço intelectual, filosófico, de fundamento grande, na realidade. Né? Se tenta fazer essa grandiosidade, mas ele não tinha. Ele dependia dos pensadores que estavam com ele. Exatamente, ele vai ter um grupo de pessoas que vão apoiar ele, né? de intelectuais inclusive, mas ele não tinha esse handicap. Então, se tivesse talvez alguém às vezes com um poder de convencimento maior até, quem sabe, né? E com uma consistência intelectual maior, poderia-se ter um efeito diferente, né? Talvez até maior. Desculpa, nós temos 2 minutos para fechar o programa. Vou deixar uma última pergunta para você refletir com a gente. Vamos tentar fazer uma analogia do contexto histórico-social do nazismo e hoje o neonazismo. Quais são as reais possibilidades disso vir à tona outra vez? Quer dizer, o neonazismo tem chances de emplacar, como já aconteceu? Claro que eu estou te fazendo meio astrólogo aqui, né? Mas enfim, vamos tentar fazer uma análise de conjunturas para identificar os perigos desses movimentos. Nós são 2 tempos diferentes, né? Distintos, né? Por um lado, nós já temos a vivência de um movimento como esse, né? Então já se sabe a capacidade de destruição que ele pode gerar, né? E hoje é difícil você conceber uma proposta política que ela não seja, no mínimo, inclusiva, né? Que pelo menos a proposta seja inclusiva. Em termos de cultura, em termos de
entender grupos étnicos diferentes, entender essa diversidade, né? Ter a tolerância como uma possibilidade de formação, né, dessa sociedade, né? Ter uma postura política tolerante, inclusiva, né? Então é difícil você pensar política, né, numa perspectiva tão extrema, né? Tão extrema no sentido mesmo de repressão, né, de impedimento, de uma postura onde a liberdade ela não existe, né? Você pensa a partir do Führer, por exemplo. Não, né? Então, se você não tem nem a liberdade do livre pensar, né, fica difícil pensar em emplacar algo como esse, né? De achar, né, de a gente pensar que, olha, pode até ter, mas o que nós temos? Nós temos o que nós vivemos com ditaduras, algumas mais personalistas, outras menos, né? Mas mesmo assim a gente já vê o fruto ruim que isso produz, né? Então tá, eu vou confiar que tá longe essa possibilidade, Deus te ouça. É o que todos esperam. Obrigada, professor. A gente conversou agradeço. hoje com o professor Francisco Brown Neto, o professor Chico Brown, dos cursos de História e Relações Internacionais. É isso aí, fechamos aqui, né, André? É isso aí, o programa acaba aqui, até o próximo.